Por 3 décadas, a cabana secreta de Michael Landon permaneceu trancada e esquecida, com as janelas cobertas por trepadeiras e a porta lacrada. Os moradores locais sussurravam sobre o que poderia estar escondido lá dentro. Quando a chave foi finalmente encontrada, a verdade foi muito mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. A verdadeira questão é: que verdades Landon poderia ter escondido durante todo esse tempo? Continue lendo para descobrir os detalhes surpreendentes. No meio da floresta, longe das luzes brilhantes de Hollywood, ficava a cabana secreta de Michael Landon. Por 30 anos após sua morte, ninguém entrou lá. Suas janelas estavam sufocadas por trepadeiras, sua porta selada, e os moradores sussurravam sobre o que poderia estar escondido lá dentro. A cabana tornou-se uma lenda, um lugar onde o silêncio se tornava mais pesado a cada ano que passava. A morte repentina de Michael Landon em 1991 chocou o mundo. Com apenas 54 anos, o amado ator, diretor e produtor que deu vida a clássicos como Bonanza, Little House on the Prairie e Highway to Heaven havia partido. Sua batalha contra o câncer de pâncreas foi rápida e brutal, deixando sua família, fãs e colegas devastados. A revista People noticiou a onda de tristeza, e entrevistas posteriores revelaram como, mesmo em seus últimos dias, Landon se comportou com dignidade e uma força silenciosa que inspirou aqueles ao seu redor. A cabana que ele deixou para trás, no entanto, era diferente. Não era um cenário, não fazia parte do mundo que ele compartilhava com milhões. Era privada, trancada e esquecida por todos, exceto por alguns poucos. Quando a chave foi finalmente encontrada décadas depois, o que havia lá dentro chocou a todos. Prateleiras empoeiradas ainda guardavam seus pertences pessoais, fotografias desbotadas e cartas manuscritas. Entre elas, estavam confissões de lutas pessoais, medos, arrependimentos e pensamentos que ele nunca revelou diante das câmeras. Algumas falavam de solidão mesmo no auge da fama. Outras insinuavam pressões que ele carregou em silêncio por anos. Para os fãs que só conheciam o sorridente e heróico Michael Landon, a cabana revelou um lado mais profundo e humano do astro. Ela guardava a chave para desvendar segredos que moldaram todas as decisões que ele tomou posteriormente. Michael Landon nasceu Eugene Morris Owitz em 31 de outubro de 1936 em Forest Hills, Queens. Sua história familiar era complexa, tanto cultural quanto emocionalmente. Seu pai, Eli Maurice Owitz, era judeu, enquanto sua mãe, Kathleen Peggy O'Neill, era católica irlandesa. As diferenças religiosas e o preconceito marcaram seus primeiros anos, fazendo-o sentir-se um estranho. Quando a família se mudou para Collingswood, Nova Jersey, em 1941, tornaram-se uma das pouquíssimas famílias judias da região. Landon recordou mais tarde o quão difíceis foram aqueles anos, especialmente após seu bar mitzvah, quando enfrentou comentários cruéis e antissemitismo de colegas que o discriminavam por ser diferente. Mas as feridas mais dolorosas de sua infância vieram de dentro de sua própria casa. Sua mãe, Peggy, lutava contra uma grave instabilidade emocional. Ela tentou suicídio mais de uma vez, deixando cicatrizes que Michael carregaria para sempre. Uma lembrança perturbadora o acompanhou por toda a vida. Durante férias na praia, sua mãe tentou se afogar no mar. Michael, ainda criança na época, foi quem a salvou. Foi um momento aterrador, traumático e marcante. A partir de então, ele viveu com o medo de perdê-la e com o fardo de uma responsabilidade que nenhuma criança deveria carregar. Para piorar seu sofrimento, Michael também lutou contra a enurese noturna durante boa parte da infância. Sua mãe reagiu não com compaixão, mas com humilhação. Ela pendurava seus lençóis molhados do lado de fora da janela para que os vizinhos vissem, um ato de crueldade que o deixou profundamente envergonhado. A vergonha daquelas noites nunca o abandonou. E anos depois, ele canalizou essa experiência em seu filme para televisão semi-autobiográfico, The Loneliest Runner, que ele escreveu, dirigiu e produziu. O filme conta a história de um menino que corre para casa todos os dias para recolher os lençóis molhados que sua mãe estendia do lado de fora, transformando a dor em arte que ressoava com inúmeras outras pessoas que carregavam vergonha em segredo. Essas experiências plantaram tanto feridas quanto determinação. Criado em um lar de segredos e silêncio, Landon aprendeu desde cedo que as aparências podiam esconder um sofrimento profundo. Sua capacidade de retratar tanto força quanto vulnerabilidade na tela nasceu dessa verdade. Embora os fãs o vissem como uma figura confiante e heróica em séries como Bonanza e Little House on the Prairie,
As raízes dessa resiliência estavam em um menino que precisou ser corajoso muito antes de estar pronto. Olhando para trás, não é surpresa que a vida posterior de Michael Landon tenha sido repleta de temas como família, redenção e luta. A dureza de seus primeiros anos moldou sua profunda empatia, mas também lhe deu uma motivação interna para escapar, ter sucesso e provar seu valor. Cada insulto, cada noite de vergonha, cada lágrima que enxugou depois de salvar sua mãe se tornou combustível para sua ambição. A cabana que ele deixou trancada por tantos anos revelaria mais tarde pertences pessoais e cartas escondidas. Mas o verdadeiro início de sua história já estava escrito no silêncio doloroso de sua infância. Vamos acompanhar sua transformação de atleta em ator e ver como a dor precoce se tornou combustível para a fama. A infância de Landon, marcada por turbulências familiares e vergonha, parecia a história de alguém destinado a ser destruído. No entanto, em vez de deixar que essas feridas o definissem, Landon encontrou no esporte uma válvula de escape para sua energia e raiva. No ensino médio, ele se tornou um excelente lançador de dardo. Em 1954, seu talento atingiu níveis extraordinários. Naquele ano, seu lançamento foi registrado como o mais longo de qualquer atleta do ensino médio nos Estados Unidos. Foi um momento de triunfo para um jovem que cresceu em um lar repleto de medo e humilhação. No campo, Landon não era mais o garoto oprimido pelos segredos de família. Ele era forte, concentrado e admirado por suas habilidades. Muitos que o conheciam na época acreditavam que ele tinha um futuro como atleta olímpico. Por um tempo, Landon também acreditou nisso. O sonho de deixar para trás seu passado doloroso e construir uma carreira de sucesso no esporte parecia ao seu alcance, mas o destino tinha outros planos. Uma lesão pôs fim a essas esperanças, destruindo sua visão de glória atlética. Para um jovem que havia investido tanto de sua identidade no esporte, o revés foi devastador. No entanto, também foi o ponto de virada que o obrigou a encontrar um novo caminho. Com o sonho olímpico desfeito, Landon canalizou sua energia inquieta para a atuação. Ele começou a experimentar, primeiro em pequenos papéis e, eventualmente, em testes que o aproximaram de Hollywood. Seu nome de batismo, Eugene Maurice Owitz, não parecia adequado para o mundo do entretenimento. No início da carreira, ele tentou o nome artístico Michael Lane. Mas ao descobrir que outro ator já o usava, buscou algo novo. Conta-se que ele folheou uma lista telefônica procurando nomes que começassem com a letra L. Ele hesitou em Landon e o associou a Michael. Essa escolha, aparentemente pequena, deu a ele a identidade que um dia seria reconhecida em milhões de lares. A grande oportunidade de Landon surgiu em 1957 com o filme Eu Era um Lobisomem Adolescente. O papel lhe proporcionou seu primeiro contato real com a fama, especialmente entre o público mais jovem, que se encantou com a mistura de terror e angústia adolescente do filme. Embora os críticos talvez não tenham levado o filme a sério, Landon sabia que era sua porta de entrada para a indústria do entretenimento. Ele usou a exposição para construir conexões e provar que era mais do que apenas uma estrela passageira. A partir daí, oportunidades em filmes de faroeste começaram a surgir. Hollywood, no final da década de 1950 e início da década de 1960, estava repleta de programas de televisão e filmes com temática de faroeste, e a beleza rústica e o carisma natural de Landon o tornavam perfeito para o papel. Lenta, mas seguramente ele construiu uma reputação como um ator capaz de transmitir intensidade e vulnerabilidade na tela. Ele não se contentava em ser escalado para papéis estereotipados. Nos bastidores, ele estudou a arte de escrever e dirigir, ansioso para moldar histórias em vez de apenas atuar nelas. A cabana trancada de seus últimos anos simbolizava as partes de sua vida que ele mantinha privadas. Mas nesses primeiros tempos, a transformação de Eugene Owitz em Michael Landon representou um passo em direção à luz. Ele não era mais o garoto humilhado ou o atleta fracassado. Estava se tornando um artista com ambições que iam muito além da atuação. Mas o que acontece quando uma das maiores estrelas da TV em Bonanza começa a receber mais do que apenas roteiros, quando começa a moldar seu próprio destino? Vamos descobrir como Michael Landon assumiu o controle de sua carreira e se tornou um ícone da televisão. No final da década de 1950, Michael Landon passou de um jovem ator em dificuldades a uma estrela em ascensão.
mas nada poderia prepará-lo para o papel que mudaria sua vida e o consagraria na história da televisão. Em 1959, ele foi escalado para o papel de Little Joe Cartwright em Bonanza, um drama western que se tornaria um dos programas mais longevos e amados de sua época. Bonanza era mais do que apenas mais um faroeste. Ambientada no extenso rancho Ponderosa, a série contava da história da família Cartwright, o viúvo Ben Cartwright e seus 3 filhos, enquanto enfrentavam os desafios da vida na fronteira. Landon, no papel do espirituoso e muitas vezes temperamental pequeno Joe, rapidamente se tornou um dos favoritos do público. Sua energia juvenil, charme e capacidade de trazer vulnerabilidade ao personagem fizeram com que o público torcesse por ele. Famílias por toda a América sintonizavam o programa toda semana. E logo, Bonanza deixou de ser apenas um programa de TV e se tornou um fenômeno cultural. Para Landon, no entanto, Bonanza era mais do que um salário ou fama. Era uma sala de aula. Ele passou anos observando como os roteiros eram elaborados, como os diretores construíam os episódios e como os produtores lidavam com o lado comercial da televisão. Em meados da década de 1960, Landon não se contentava mais em simplesmente decorar falas. Ele começou a escrever seus próprios roteiros, provando que tinha talento não apenas para atuar, mas também para contar histórias. Seus episódios frequentemente abordavam temas fortes de moralidade e valores familiares, refletindo sua crença pessoal em histórias com significado. À medida que ganhava confiança, Landon assumiu a direção. Ele trouxe um estilo inovador aos episódios, focando tanto na profundidade dos personagens quanto na ação. Seu envolvimento criativo se expandiu até que ele passou a tomar decisões de produção ao lado dos líderes da série. Para seus colegas de elenco, Landon era destemido ao lidar com os executivos da emissora. Ele não tinha medo de lutar pelo que acreditava que tornaria a série melhor. Essa determinação, às vezes, o tornava uma figura difícil nos bastidores, mas também lhe rendeu respeito. Ele era visto como alguém que não abria mão da qualidade. O sucesso de Bonanza estava enraizado em sua mistura única de aventura e lições morais. As paisagens deslumbrantes, as histórias de justiça e os laços familiares profundos ressoavam não apenas com os telespectadores americanos, mas com o público do mundo todo. No final da década de 1960, Bonanza já havia se tornado um programa de televisão essencial, e Landon era uma de suas estrelas mais brilhantes. Seu papel como Little Joe o tornou reconhecido em praticamente todos os lares, mas seu trabalho fora das câmeras estava preparando o terreno para um futuro ainda maior. O sucesso da série, no entanto, não poderia durar para sempre. Em 1972, uma tragédia aconteceu quando Dan Blocker, que interpretava Oz Cartwright, morreu repentinamente de uma embolia pulmonar. Sua morte abalou tanto o elenco quanto os fãs leais da série. Blocker era uma figura central e, sem ele, a química que fazia Bonanza funcionar nunca mais foi a mesma. A audiência começou a cair e, em 1973, a série chegou ao fim após uma incrível trajetória de 14 anos. Para Landon, o fim de Bonanza representou tanto uma perda quanto uma oportunidade. Ele passou mais de uma década aprendendo o ofício, aprimorando suas habilidades e provando seu valor não apenas como ator, mas como um contador de histórias visionário. Agora, com o capítulo Cartwright encerrado, ele estava pronto para absorver as lições da Ponderosa e construir algo próprio. Vamos agora entrar em sua pequena casa na pradaria, na estrada para o paraíso, onde Michael Landon buscava não apenas sucesso, mas significado. No início da década de 1970, Michael Landon não era mais apenas um rosto na televisão. Ele estava moldando histórias, manipulando os bastidores e criando o tipo de programa que deixaria uma marca permanente na televisão americana. Sua maior chance de construir algo próprio surgiu com Little House on the Prairie, A Casa na Pradaria, que estreou em 1974. Landon não interpretava apenas Charles Les, o pai gentil e trabalhador de uma família pioneira. Ele também era o coração da produção. Escreveu roteiros, dirigiu episódios importantes e supervisionou a visão do programa. Muitos atores são lembrados por um único papel, mas Landon garantiu que Little House fosse mais do que entretenimento. Ele usou a série como plataforma para abordar temas raramente explorados na televisão familiar da época: racismo, vício, pobreza e abuso. Queria que o público sentisse algo mais profundo, que confrontasse verdades incômodas, mesmo reunido em suas salas de estar.
Semana após semana, os telespectadores sintonizavam não apenas pelas histórias comoventes, mas também pelas lições morais entrelaçadas na trama. Famílias em dificuldades por toda a América viam seus próprios problemas refletidos na série, suavizados pela esperança e resiliência. Nos bastidores, a ética de trabalho de Landon era lendária. Ele insistia na perfeição, pressionando o elenco e a equipe a entregarem performances autênticas. Essa determinação o tornou um líder respeitado, mas também trouxe suas próprias sombras. A carreira de Landon nunca desacelerou. Apenas um ano após o término de Little House, ele lançou outra série, Highway to Heaven. Desta vez, a série assumiu uma direção ainda mais espiritual. Landon interpretou Jonathan Smith, um anjo enviado à Terra para ajudar pessoas necessitadas. Era um papel repleto de esperança, amor e redenção. Um contraste gritante com a turbulência de sua vida pessoal. Muitos acreditavam que a série refletia a própria busca de Landon pela paz, moldada pelas feridas de sua infância e pelo desejo de transmitir algo inspirador a milhões de telespectadores. Vamos analisar os casamentos de Landon, seus papéis duplos como pai e figura pública, e as cicatrizes que permaneceram escondidas. Por trás do brilho das luzes da televisão, o mundo privado de Michael Landon era muito mais complexo do que os personagens que interpretava. Ele viveu 3 casamentos, cada um deixando uma marca diferente em sua história de vida. Seu primeiro casamento com Dodie Levy. Fraser começou em 1956. Uma parceria que parecia estável a princípio, mas terminou em divórcio 6 anos depois. Logo em seguida, em 1963, Landon casou-se com Lynn No, a mulher com quem compartilharia quase 2 décadas e construiria uma família numerosa e unida. Juntos, eles formaram uma família que misturava filhos biológicos e adotivos, 9 no total, criando a imagem de estabilidade em que o público acreditava. Mas essa estabilidade era frágil. Nos bastidores de Little House on the Prairie, a crescente proximidade de Landon com Cindy Clerico, uma jovem maquiadora, começou a gerar rumores. Ela tinha apenas 18 anos quando se conheceram, e a relação entre eles logo ultrapassou os limites e se transformou em um caso. Para um homem que havia se tornado uma figura paterna para a América, isso era mais do que uma escolha pessoal. Era um escândalo. Quando a verdade veio à tona, não só seu casamento com Lynn foi abalado, como também a imagem pública que ele havia construído com tanto cuidado. As consequências foram imediatas. Os membros do elenco perceberam a mudança no clima. Karen Grassel, que interpretou Caroline Less, falou mais tarde sobre a tensão que persistiu após o caso extraconjugal se tornar público. Melissa Gilbert, que via Landon como um segundo pai, ficou devastada. O homem em quem confiava, o homem que a guiara tanto na tela quanto fora dela, de repente parecia um estranho. O vínculo entre eles se rompeu, deixando Gilbert com uma ferida que levaria anos para cicatrizar. Embora tenham se reconciliado parcialmente antes da morte dele, a distância entre eles permaneceu como uma lembrança das escolhas que tiveram um alto custo pessoal. Ainda assim, Landon manteve-se firme em sua decisão. Após se divorciar de Lynn, No, em 1982, casou-se com Cindy Clerico em 1983. Tiveram 2 filhos juntos. E apesar da controvérsia, ele defendeu seu direito de buscar a felicidade em seus próprios termos. Para seus fãs, no entanto, conciliar o virtuoso Charles com os escândalos da vida real de Landon provou ser difícil. Então chegam os últimos dias de Landon, que nos ensinam sobre coragem, arrependimento e legado. Na primavera de 1991, a vida de Michael Landon tomou um rumo devastador. Durante as férias em Utah, ele foi acometido por uma forte dor de cabeça que não passava. Logo depois, os médicos lhe deram a notícia devastadora: câncer de pâncreas. A doença já havia se espalhado, tornando a cirurgia impossível. Para um homem que sempre parecera uma figura extraordinária, o diagnóstico foi um golpe chocante. Landon enfrentou a doença com a mesma determinação que marcou sua carreira. Ele iniciou a quimioterapia, passando por um ciclo com o medicamento 5-fluorouracil, mas logo percebeu que os efeitos colaterais superavam as pequenas chances de sucesso. Em vez disso, ele recorreu a tratamentos holísticos, buscando conforto e esperança em caminhos alternativos. No entanto, sua filha Leslie admitiu mais tarde que a saúde do pai nunca havia sido sua prioridade. Ele ignorou os sintomas, adiou consultas médicas e desconsiderou os sinais de alerta que seu corpo lhe dava.
Quando finalmente buscou ajuda, já era tarde demais. Em 1º de julho de 1991, com apenas 54 anos, Michael Landon faleceu em sua casa em Malibu, cercado por sua família. A perda foi sentida em toda a América. Fãs lamentaram a morte do homem que trouxe calor para seus lares, como os pequenos Joe, Charles e Jonathan Smith. Amigos e colegas lembraram de sua intensidade, sua criatividade e sua incansável determinação. Mas seu legado não terminou com sua morte. Seus filhos mantiveram sua memória viva, falando sobre sua coragem e compartilhando lições de sua vida. Iniciativas beneficentes, especialmente aquelas voltadas para a conscientização sobre o câncer de pâncreas, tornaram-se parte da forma como a família o homenageou. E por meio de reprises e plataformas de streaming, os programas de Landon ainda alcançam novas gerações, mantendo vivos os valores de família, esperança e resiliência que ele tanto prezava. A história de Michael Landon termina em luto, mas também em algo mais duradouro. Sua cabana trancada é mais do que um lugar. É um símbolo de segredos, risos e memórias que permanecem vivas muito depois da morte. Do mistério de sua cabana trancada ao legado que deixou, sua vida continua a inspirar e intrigar. Mas o que você acha? O verdadeiro legado de Landon foi seu trabalho, sua família ou os mistérios que ele manteve ocultos? Compartilhe sua opinião nos comentários.